Moisés trouxe aliança, Jesus mostrou a luz, nos legou amor e exemplificou, cumpriu sua promessa, trazendo o Espiritismo, o Consolador. Hoje nós estamos tendo a honra e o prazer de receber aqui o nosso irmão Augusto, que trouxe essa pessoa maravilhosa aqui também, que a gente ama de há muito tempo, que eu tenho aprendido muito com ela e com o Augusto também, e outros companheiros, nas nossas reuniões do Conselho Espírita de Unificação, do CEU. A gente se reúne de 15 em 15 dias, eu tenho aprendido muito. A calma dela, a tranquilidade dela, eu estou só me abastecendo. Às vezes nós temos problemas polêmicos, mas aprendi a ficar mais tranquilo com ela. Eu estava um pouco atrasado, falei, Deus está no comando, está tudo tranquilo, a gente vai chegar lá, o evento vai ocorrer. E se o palestrante não chegar, era o plano B. Tá bom também, a gente faz. Tem que manter a calma, né? E eu fico muito feliz que você vem com ele. Que braço forte você tem. Nossa Senhora. Que nós temos, que nós todos somos sérios. Eu gostaria de agradecer também ao nosso irmão, a diretoria desta casa, Grupo Espírita Luz no Lar, que está cedendo esse espaço para que a gente realize esse evento. O Luz no Lar também faz parte do 40º Conselho. E a gente está feliz por estar aqui, viu, Cláudia Mar? E eu te convido a antes, quero avisar, que eu posso esquecer no final, porque posso estar emocionado, né? Que no próximo sábado teremos o EGEI, é isso? EGEI, Encontro de Jovens Espíritas em Itaboraí, ali no GECAL, tá? Começa 13h30, 14h30, por aí, que alguém sabe aqui. A gente está no nosso grupo, a gente está divulgando. É um encontro de jovens em Itaboraí. No domingo tem o Hélio Ribeiro. Eu queria agradecer, inclusive, ao jovem Matheus, que tem nos ajudado muito na divulgação, tá? E o Matheus é lá do GECAL e ele tem nos ajudado muito. E eu queria, desde já, agradecê-lo também. Vou convidar o nosso irmão Cláudio Omar para fazer a leitura da página. E a seguir, vocês vão se preparando que a gente vai convidar alguém para fazer a prece. Que nervoso. Todos me ouvem? Boa tarde. Boa tarde. Quanta gente bonita. Quanta gente bonita. Vou me empolgar, hein? Eu já sei que Já se deram conta de que o povo de Deus é um povo bonito? O povo de Deus é um povo bonito. Como é que é reconhecido o povo de Deus? Como é que Jesus fala pra gente que é reconhecido o povo de Deus? Por muito se amarem. Então o povo de Deus é bonito. Porque o amor faz isso com a gente. O amor nos deixa bonito. Aquele que ama, ele olha o ser amado e só vê beleza. Eu vou materializar isso pra gente.
Claudionor, né? Claudiomar. Claudiomar tem a vozinha dele, que ele conviveu a vida toda. Ele olha para a vozinha dele, que está cansada pelo tempo, que está exaurida, já sem energia, mas ele olha para a vozinha dele e vê amor, e vê como ela é bonita. A gente acha bonito a ruga da vozinha. A minha vozinha ficava fazendo assim, porque ela tinha Parkinson, não conseguia controlar as mãos. Eu achava lindo. Eu dizia assim: vó, a sua pele que a senhora fica mexendo é mais bonita do que a pele que não é movida. O povo de Deus é bonito. E a gente começa a enxergar beleza nas pessoas que a gente convive, porque o amor começa a brotar, não no cérebro, mas no coração. É assim que o povo de Deus se enxerga. Eu não tenho dúvida, isso não estava no script, tá, Claudiomar? E é para você, meu irmão. Essa casa é abençoada. Claudiomar, essa casa é enorme. E já me falaram que os Espíritos já disseram isso para vocês, que a casa é enorme, não tem limites as paredes. Meus irmãos, essa casa precisa de todos trabalhando nela. Tem serviço para todo mundo. A casa é grande. A gente vê esta casa do outro plano. E sabe como é que é a aparência? Assim, a gente vê umas sombras em volta. Muita sombra em volta. E aqui uma luz pulsante. Fica pulsando. E a gente aproxima o olhar. Vai saindo um líquido, uma água de fonte cristalina desta casa. E aí vai passando assim pelas laterais, tem um jardim brotando. Eu não sei se vocês gostam de flores, parece que sim, mas tem um jardim brotando. Esta é a casa. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todos pelo trabalho. A gente veio hoje conversar sobre união e unificação do movimento espírita. E aí, é uma data comemorativa, né? 40 anos de trabalho no bem. Eu não conheci materialmente os pioneiros desta região. As pessoas que trouxeram o primeiro evangelho para cá. As pessoas que decidiram há 40 anos que aqui tinha que ter um movimento espírita. Imagine as dificuldades enfrentadas por esses companheiros nossos, esses irmãos. Há 40 anos atrás, pessoas maduras, não eram jovens, já haviam tido uma vivência na materialidade e decidiram que estava na hora de se implantar os primeiros núcleos da doutrina espírita nesta região. E o enfrentamento não era um enfrentamento fácil, era difícil. Eram as lutas da materialidade, da sociedade, mas também a luta íntima para se formar as primeiras raízes, que o solo naquela época não sabia se era árido ou fértil. Se mostrou fértil. Mas se não fora esses primeiros companheiros nossos a bater a enxada sobre a terra e tirar aquela casca mais dura do solo pisado pela ingratidão e pelos desafios da vida, muitas das vezes pelo suor do trabalho árduo,
Mas quando colocavam a enxada, brotava a luz. Se punha a mão na terra, estava úmida, o sol era bom. Aqui o que plantasse dava. E decidiu plantar o Evangelho de Jesus. Decidiu-se naquele momento enterrar com as próprias mãos o Evangelho de Jesus nestas terras. O Evangelho do Consolador prometido. E brota-se as primeiras mudas, brotos das grandes árvores que seria o movimento de unificação. Porque o movimento de unificação é uma grande árvore. É enorme, ela é frondosa. E qual é a missão das grandes árvores? Proteger as pequenas. Seja do sol quente, seja dos pássaros que vêm pegar as sementes, pegar as suas folhas, seja das formigas. É proteger as pequenas árvores. A união se faz desta forma. Aqueles que estão à frente, conduzindo o trabalho, devem proteger os que estão iniciando no trabalho. Porque o processo de influência, ele é enorme, ele é gritante. Todos nós estamos submetidos. É necessário arregaçar as mangas e proteger os menores. Proteger aqueles que estão iniciando no processo. E a gente começa a entender como se une. Mas busquemos, eu gostaria de trazer duas histórias do mesmo Espírito, para que a gente pudesse pensar sobre os momentos vividos por ele. Há uma história real de um amigo nosso que fora visitar Chico Xavier. Ele muito debilitado, muito cansado, angustiado pela vida, com muitos desafios íntimos, precisava ver o Chico naquelas jornadas que haviam para visitar o Chico. Chegando lá, em determinado momento, o filho do Chico diz: meu pai está cansado, meu pai está exausto, ele não vai receber mais ninguém. Ele não vai receber mais ninguém. E o nosso amigo, conhecido na nossa região como Célio, ele vai a uma distância de 500 metros, senta na calçada e começa a chorar. Mas um choro triste, um choro sentido, não um choro desesperador. Passado meia hora, batem nas costas dele. Venha cá, o meu pai não consegue dormir, porque você não para de chorar. Ele vai falar com você. E o Chico o atende. Ele se ajoelha, beija as mãos do Chico e a conversa segue longa. Ele sai feliz. Veja, o amigo visitara o Chico às 3 horas da manhã. O Chico cansado. Ele vai a uma distância de 500 metros e o Chico sente o seu choro. O segundo momento que eu queria trazer para vocês, a Ana Guimarães nos conta, isso pessoalmente, numa conversa, que ela vivia visitando o Chico, adorava os momentos com o Chico. E um belo dia ela sentou até no lugar que o Chico sentava. E aí quando o Chico vai, ela fica com vergonha e quer sair, fala: não, minha filha, pode ficar.
e sentou num cantinho pertinho dela, assim, uma beiradinha. E ela diz assim: o Chico Austin comia uma papa cinza, um negócio estranho, e a gente comia comidas boas, e o Chico aquela papinha cinza. Imagine uma papinha cinza, meus amigos, uma papinha de inhame. Me vem à mente a inhame, que eu adoro inhame. E aí ela falava assim: quando o Chico chegava perto, eu escutava poesia musicada. Eu ficava escutando, Austin, poesia musicada, e não dava vontade de sair de perto do Chico. Guardem essas duas cenas. Guardem estas duas cenas. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. É a que Jesus fez ao Pai. É a promessa que Jesus fez a todos nós. Das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Sabe como Ele vai nos entregar ao Pai? Sabe? Felizes. Nós estaremos sendo entregues ao Pai, espíritos felizes. E eu coloco uma promessa de Jesus. Sabe quando inicia essa jornada? Há mais de 4 bilhões e meio de anos, Jesus recebe do Pai: meu filho, vá. Olha aquelas estrelas que estão lá, hoje chamadas Cruzeiro do Sul. Vá, reúna seus irmãos. Lá eu quero um planeta. Você, meu filho, vai governar aquele planeta. Meu filho, os seus irmãos de lá precisam sair felizes. Jesus olha ao Pai e diz: Senhor, das ovelhas que o Senhor me confia, nenhuma se perderá. Eu as conheço nominalmente, as conhecerei em cada encarnação delas nominalmente. Eu as entregarei, meu Pai, felizes. Meus irmãos, isso é uma promessa. Apacenta o vosso coração. Apacenta o vosso coração. É uma promessa do Cristo nos entregar felizes. Estará conosco até este momento. Nenhum de nós está abandonado. Nenhum de nós está à própria sorte. Nenhum de nós, nos enfrentamentos dos desafios da vida, segue sozinho. Todos nós temos um mentor espiritual. Você não está sozinho nunca. Nunca, em nenhum momento da tua existência você está só. Mesmo que a dor assole o teu coração e as feridas tomem o teu corpo, você não está só. Só é preciso bater na porta e ela se abrirá. Como vivem as ovelhas? Como vivem as ovelhas? Em qualquer lugar, em qualquer filme, jornal, notícia, ou aquele que lida com a terra, você não vê nenhuma ovelha sozinha.
O rebanho está sempre junto, unido. E quando às vezes você tenha uma que quer pensar diferente, o próprio mestre manda o seu cão pastorino trazer de um lado, trazer do outro. Ele não agride, ele não faz nada, ele só late, para que a gente esteja junto. Diferente do porco-espinho, no inverno, as ovelhas se aproximam de tal ponto que a lã de uma aconchega a outra. Não machucam, não se espetam e passam as noites unidas. Assim vivem as ovelhas. E como estamos vivendo? Como estamos vivendo? O princípio do universo, o princípio do Pai é a união. Mas não se faz unificação sem união. A união é o sentimento de querer estar junto do outro, de querer fazer parte da vida do outro, de querer construir algo com o outro. A união faz com que as obras nasçam, faz com que a natureza brote e uma floresta onde havia um deserto se fortaleça. Porque a união é pautada no amor, na confiança. E não se confia em alguém que você não conhece. Então, a gente propõe que a gente se conheça, que a gente se reconheça, que a gente vibre. Mas, Luiz Francisco, como vibrar? Como conhecer? Como amar? Se tu não se amas ainda. Então, quando a gente fala de união, é preciso mergulhar no nosso íntimo e saber quais os desafios que me impedem de me aproximar do companheiro. Quais os desafios que me impedem de abraçar o companheiro, de acolher o companheiro, de estar junto com o companheiro na dor e na alegria. O que me impede? Exige de nós um mergulho, a autodescoberta. Porque quando Jesus falou que os meus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, Ele nos dá a receita do amor. Ama. Ama o Pai acima de todas as coisas. Se conecte ao Pai. Você acha que não o conhece? O conhece. Sabe por que tu conheces o Pai? Porque as virtudes do Pai estão em semente dentro de você. Ama o Pai. E um segundo mandamento, uma segunda orientação: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí começa a nascer o princípio, porque se eu não me amo, como amar o próximo? Se eu não aprendi a gostar de mim, como eu posso gostar do outro? Se eu não aprendi a me dedicar ao trabalho do bem, como eu posso me dedicar ao trabalho do bem para o outro? E esse exercício Jesus vem nos propondo há mais de 4 bilhões de anos. Mais precisamente após a sua visita há 2.000 anos. Ama, meu irmão. Porque o povo de Deus é bonito. Ama, meu irmão. Porque quando você ama, você não quer ficar sozinho. Você quer estar com alguém do seu lado. Você quer acolher, trazer pessoas do amor para doar. E busquemos Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, quando nos diz: não adianta nada eu dar tudo para os outros se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade. Então, unir é um exercício
de caridade. Unir é um exercício de abnegação. É negar aquele ser exterior que está presente na nossa vida, na nossa encarnação, e despertar, deixar florescer aquele ser real que está dentro de mim, que sou eu, que quer estar. É o princípio da união. Não conseguiremos unir o movimento espírita, unificar, sem a união. E não conseguiremos união sem me descobrir. Exercer em cima de mim o bom combate. Aquele homem velho, vaidoso, egoísta, que quer as coisas ao outro, que percebe que eu preciso doar-me. Não é doar materialidades, mas ao doar materialidades, eu me doar. É disso que estamos falando. É desse princípio que estamos falando. É Jesus dentro de cada um. E ainda, perguntando a Kardec, quando Kardec coloca a questão, quem entende as leis de Deus, as leis naturais? Os espíritos respondem, o homem de bem, que ainda não somos. Ainda não somos. E uma segunda pergunta, que está dentro da primeira, e quem mais? Aqueles que se debruçam a estudar as leis de Deus. Só que as leis de Deus não são um papiro, não são livros. A lei de Deus é a experiência no trabalho do bem. A leitura edificante nos ajuda a sintonizar para que o trabalho do bem flua melhor sobre a obra. Por isso que fora da caridade não há salvação. E ninguém faz caridade sozinho. Não existe no universo alguém que faça caridade para si mesmo, sem ter contato com outro alguém. Então, caridade pressupõe contato com outro, proximidade. E é por isso que vem a orientação. Fazer o bem ao teu próximo, mais próximo. Mas e se ele não agradecer? A gratidão não é com você. Alegra o teu coração de fazer o bem a alguém. E quando o teu coração estiver alegre em fazer o bem a alguém, você vai perceber que não consegue mais viver sem fazer o bem. E vai buscar aqueles que merecem, que precisam do bem, porque é assim que funciona. E aí você vai ter uma instituição com um trabalhador, com 2 trabalhadores, com 3 trabalhadores, com 4 trabalhadores. E o trabalho cresce. Mas se não andarmos com os nossos passos pequenos, não avançaremos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, a homem será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam rios, sopram os ventos, e nada abala ao homem prudente. E tem uma adaptação feita, que aquele que ouve a minha fala e as pratica, é o meu discípulo. É o meu discípulo. Então somos todos aqui discípulos de Jesus. Somos espíritas? O senhor é espírita? A senhora é espírita? A senhora é espírita? O senhor é espírita? Estamos ligados
ao Consolador prometido. Estamos conectados por uma força que é maior do que a resistência que ainda temos da dúvida. Meus irmãos, temos tudo para nos abraçarmos, nos acolhermos. Temos um teto que nos abriga, firmes paredes que protegem contra o calor e contra o frio. Temos as vestimentas do corpo, temos as nossas mãos, os nossos sentidos e a nossa sensibilidade para Jesus. Por que a dúvida? Por que a falta de fé? Na proposta de Jesus de nos entregar ao Pai felizes, porque a união não é do movimento espírita, a união é do cristão, a união do cristão, porque os princípios desta doutrina que hoje nós estamos, estará presente em todas as religiões no futuro. É o futuro das religiões. O princípio da reencarnação. Quanto mais reencarnações vamos viver no isolacionismo, sozinhos, porque o Luiz Francisco falou diferente comigo, porque Darcy não me abraçou. Meus irmãos, Darcy, quando você não me abraçar, eu vou te abraçar. Luiz Francisco, quando você falar diferente, meu amigo, eu vou te abraçar. Porque é desta união que a gente precisa. Não é da união técnica. A união, ela brota com o sentimento do amor que vamos desenvolvendo. Com isso, todos saberão que são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Quando a gente alcançar isto, sabe? Porque o mundo lá fora já nos vê diferente. Quantos de nós já aconteceu assim? Meu filho, você que religião? Você é diferente. As pessoas todas vão para o botequim, você não vai. As pessoas todas fazem isso, você não faz. Você trata as pessoas bem aqui, você cumprimenta, você conversa com um, conversa com o outro. De que religião você é? Aí a pessoa fala, eu sou espírita. No espiritismo é assim? Não tem aquele negócio de tambor, não? Eu falei, não, lá não tem isso. Não tem esse negócio de fazer mal para os outros? Não. Pelo contrário. Lá a gente faz o bem para os outros. Percebam que o exemplo é a maior marca que nós temos de união. E unir está ligado à vontade. Eu quero estar perto de você. Eu quero. E podem perguntar, qual é o ganho que você tem de estar perto do Cláudio Omar? Material? Nenhum. Espiritual, meu amigo, todos. Eu aprendo com você. Eu cresço com você. E quando eu estiver na lavoura, com as mãos e os joelhos na terra, eu quero olhar para o lado e te encontrar ao meu lado. Porque é no serviço de consolação, no serviço de implantação do Evangelho na terra, que a gente se torna irmão. Não é na conversa do mundo, é no trabalho do bem. É aqui que eu quero te encontrar. E eu sei que quando a gente se olhar um ao lado do outro, a gente vai sorrir um para o outro. Porque estamos com a mão suja de terra, sentindo o cheiro da terra nas nossas unhas. E o Senhor vai se levantar, vendo aquele
aqueles irmãos todos trabalhando junto dele, ele vai sorrir olhando assim a todos. Pai, gratidão, porque os meus irmãos entenderam. Gratidão, Pai, porque eles estão comigo, ajudando aqueles outros que ainda não compreenderam. Meus irmãos, é isso que Jesus vai falar. Ele vendo todos nós na seara, e é o nosso reconhecimento. Podeis reconhecer pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a lei triunfe. A lei do universo é de união. A lei de amor, justiça e caridade é união. Quando pegamos e vemos o sistema solar, olha a harmonia. Olha a harmonia que tem no universo. Mas talvez esteja longe da gente. Vamos nos aproximar. Olha a harmonia que tem nas estações do ano. 4 estações. 4 ciclos respeitosos. Olha a harmonia que tem no ciclo da lua. A lua não invade o sol, nem o sol invade a lua. Eles convivem. Em determinado momento a lua fala: eu preciso passar mais rápido aqui. O sol pode passar. Vamos presentear os nossos irmãos com eclipse. É assim que funciona. E aí Emmanuel pergunta para a gente, no capítulo 60, Jesus, o que fazeis de especial? Os espiritistas possuem um patrimônio de conhecimento muito além dos homens encarnados. Os espiritistas cristãos possuem um patrimônio de compreensão muito além dos homens encarnados. Já compreendemos a reencarnação? Meu amigo, se eu não atuar com você agora, hoje, se eu não trabalhar junto de ti agora, lá na frente iremos trabalhar juntos novamente. Porque nós temos um trabalho a fazer. Nós temos um trabalho de implantar o Evangelho de Jesus na terra. Todos nós, o Senhor e aquele que está atrás do Senhor, tem um trabalho de implantar o Evangelho de Jesus na terra. Não dá para fazer isso sozinho. E é preferível que faça com música junto. Porque a música tem um dom de tocar as nossas fibras mais íntimas, de equilibrar quando a angústia e a tristeza batem à nossa porta. Porque a música vem em forma de prece, de oração, de pétalas de luz caindo sobre a multidão. Aquelas pétalas que caem na cabeça, nos braços, nos ombros ou nas mãos. São luzes que clareiam todos os nossos irmãos. Cai em cada um de nós agora um sentimento de fraternidade e estar junto na próxima reunião. Porque Jesus está presente em cada um. Isso está em Obras Póstumas, Expiações Coletivas.
3 caracteres em todo homem: da pessoa, do ser em si mesmo, do membro de família e do membro da sociedade. Salvo exceções, Clélia do Plantino nos fala que a gente reencarna juntos. E que eu posso ser virtuoso como membro de família e não virtuoso como membro de sociedade, ou vice-versa. Então, quando a gente olha para a gente cuida de 3 princípios: a nossa própria evolução, a evolução da nossa família e a da sociedade. Nós somos responsáveis por isso. Percebe que eu não consigo me melhorar sozinho. É necessário melhorar na convivência com o outro. E ela diz assim: salvo exceção, todos nascem reunidos para terminar uma tarefa que começaram e não terminaram, ou para desenvolver uma tarefa juntos. Qual é a nossa tarefa? Qual é a sua 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 tarefa? Numa posição macro, grandiosa, a gente afirma, tenho certeza do que eu estou dizendo, é auxiliar o Cristo na implantação do seu evangelho na terra. Querem tentar fazer sozinhos? Será que tem como? Sozinho não tem como. Sozinho não tem como. Só conseguiríamos isso unidos, estando juntos. Assim é que caminha o trabalho do bem. Mas Jesus fala: apacenta o coração. Apacenta o seu coração. Não vos turbe o vosso coração. Eu sou jardineiro fiel. Estou acompanhando tudo. Meus irmãos, onde está a nossa fé nos princípios da cristandade? A dor bate, eu sei que bate, porque ela também bate em mim. Ela bate em qualquer um. Apacenta o vosso coração. Eu fiz uma promessa ao meu Pai: entregarei todos felizes. E aí Kardec nos traz, indo ao encontro de Jesus, claro: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Convivência. Instruí-vos. Este é o segundo mandamento. E ele segue: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, o Consolador, que está entre nós, que é a doutrina espírita, que é uma forma que a espiritualidade encontrou, é a ferramenta prometida por Jesus, para que estivéssemos todos no trabalho do bem, ombro a ombro. Hoje eu estava dizendo, no Ireu, eu quero reencarnar espírita. Quem fala isso é o Tiago. Ele fala assim: eu quero reencarnar espírita. Eu quero, Cláudio Omar, reencarnar aqui espírita. Eu não quero que essa casa vire uma padaria. Não quero. Nem um açougue. Essa casa está aqui para ser espírita. Uma casa espírita. Entendeu, meu amigo? Então cuida da casa. Pega a tua equipe e cuida da casa. Porque quando reencarnar, eu quero ter essa casa para frequentar. Vocês querem ser espíritas na próxima encarnação? Querem? Quer ser espírita? Sim, sim.
Não estão com convicção, não. Não estão, né, Darcy? Eu vou perguntar de novo. Vocês querem ser espíritos na próxima encarnação? Sim! Melhorou, Darcy? Melhorou. Qual o seu nome, filho? O último lá. Geandro. Cuida da casa, Geandro. Qual o seu nome, filho? O último lá, do lado do Geandro. Gilson. Ajuda o Cláudio Omar. Cuida da casa. Qual o nome da moça da frente? Rosane. Cuida da casa. Para que essa casa não vire uma padaria. O Cláudio Omar não consegue trabalhar sozinho. Cláudio Omar, você quer ser espírita na próxima encarnação? Ajuda o Luiz Francisco. Falou um pouco baixo ele. Falou, vou perguntar de novo. Tremeu. Cláudio Omar, você quer ser espírita na próxima encarnação? Com certeza. Ajuda o Luiz Francisco. Vou fazer isso. Ouviu, Luiz Francisco? Ouvi, estou à disposição para ajudá-lo. Vou também voltar. Sabe por quê, Luiz Francisco? Se você não ajudar o Cláudio Omar, aqui pode ir uma padaria. Você quer uma padaria aqui? Não. A gente compra pão lá do outro lado. Ajude o Cláudio Omar. Cláudio Omar, ajuda. Meus irmãos, eu não sei como falar diferente. Eu não sou pessoa letrada assim para falar coisa diferente. É necessário a gente trabalhar junto. É necessário, sabe? Eu falo para o Luiz Francisco assim: Luiz Francisco, você ligou para a Bárbara, Luiz Francisco? Você tem conversado com a Bárbara? Luiz Francisco, você tem conversado com o Cláudio Omar? A gente precisa conversar mais. Eu converso com ele, precisa conversar mais. A gente fez palestra aqui, a gente já conversou muito, mas a gente precisa conversar mais. Cláudio Omar, e aí? Vamos estar juntos. Mais Percebe? Não tem outra forma de falar isso, meus amigos, de mostrar isso. É só trabalhando junto, é conversando. A conversa serena as coisas, amansa os ânimos, os desafios. Eu sempre pergunto para eles: vocês estão conversando? Eu não tenho outra receita. A receita não é um texto. A receita é prática. É assim que a gente constrói. Eu sou neto de mineiro, tá? Uai. A minha família recebia todo mundo, sabe onde? Na cozinha. Minha avó fazia broa, pão de queijo e café. E a gente ficava lá. E eu era novinho, eu fui morar com a avó, né? Fui morar com a avó. Então, todo mundo ia visitar minha avó. Então eu conhecia a família toda. Porque eu fui morar com a avó. Era pão de queijo, bolo, broa e café. É onde a gente conversava. O que eu estou dizendo para a gente? Cria a oportunidade de conversar. Cria a oportunidade de se encontrar para trabalhar. Cria. Não espera o outro criar. Cria a oportunidade. Se propõe. E aí vocês vão ver que a liga vai se dando naturalmente. Que a união vai naturalmente surgindo. O Luiz Francisco falou que eu tinha até às 6 horas. Então está encaminhando, tá, Luiz Francisco? Eu não falei se era de hoje ou de amanhã. Sim. Centros espíritas e o movimento espírita. Estes grupos, olha só o que Kardec nos orienta. Estes grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se. Não. Luiz Francisco, você que esse vozeirão seu, lê pra gente. Obrigado pelo vozeirão, mas é tanto. Centros espíritas ao movimento espírita. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento,
o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 334. Cláudio Omar, estou como diretor de unificação do SEAS. Eu não sou fiscal. Entendeu? Não é isso que eu falo? Eu não sou fiscal. De profissão, eu sou professor. Eu não sou fiscal. Tem vários aqui. Tem vários. Não sou fiscal. A gente não vai fiscalizar a casa de ninguém. A gente vai visitar, trocar observações e formar a grande família. Sabe o que a federativa faz? Acolhe, consola, esclarece e orienta. Mas a primeira coisa é acolher, proteger. É isso que nós fazemos. Para a gente ter a família espírita unida. Não é outra coisa. Se alguém bater aqui para fiscalizar a casa, só se for da Light, da prefeitura. Não cabe ao movimento espírita isso. O que cabe é aprender uns com os outros para melhorar o trabalho de implantação do bem na Terra. É isso que cabe ao movimento espírita. Só que é onde a gente atua? Cada um na sua casa. E faz trabalho junto. Precisa de formação de evangelizador? Vai lá, convida uma casa vizinha, conversa com o seu, faz um junto. E capacita todo mundo. Precisa conversar sobre passe? Faz uma casa, todo mundo vai na outra casa. Troca de experiências. Sobe a minha casa, está com um probleminha tal. Você sabe resolver? Vou te dar uma dica. Conversa com o Cláudio Omar, que ele enfrentou o mesmo problema lá. Aí eu venho e procuro. Troca, visita. Orientação de Kardec está presente para a gente desde 1857, meus amigos. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina de origem e de iniciativa dos espíritos. Não foi um homem que fez a doutrina espírita. Kardec codificou a doutrina espírita. Colocou palatável para que a gente compreendesse o que os espíritos estavam nos dizendo. A casa espírita oferece aos seus participantes preparo para as vivências do mundo. Mas a casa espírita precisa se abastecer num grande fluxo de união. E ela se abastece aonde? Nos documentos orientadores. E a gente forma a grande família espírita. Olha só, a gente quer que a doutrina espírita não se desenvolva? Olha o que Kardec nos fala. Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina espírita seria a falta de unidade. Não dá para cada um fazer o seu modo de espiritismo. Por isso, quando a gente está junto, a gente evita o meu modo de ser. Essa semana, hoje mesmo, falávamos de bom senso. O Luiz Francisco tem o dele, eu tenho o meu. Isso é tudo bom senso. Mas quando encontramos uma verdade, o nosso bom senso cai por terra. O que prevalece é a verdade. Por isso a proposta de união,
para que a gente consiga trabalhar de forma unificada, tendo unidade. Então, quando eu visitar uma casa espírita aqui, e visitar uma casa espírita em qualquer lugar, eu vou encontrar a mesma base, a mesma orientação. Os desafios vivenciados aqui e que já foram resolvidos podem ajudar a resolver outros desafios, mas isso não vai acontecer se a gente não conversa. E Jesus fala como conosco? Filhinho, vem cá. Tá tudo bem com você? Tá? Vou dormir na tua casa hoje. Vou ficar lá. Aí quando vem um outro reclamar de alguma coisa, meu filho, teu irmão escolheu a melhor parte. Você podia ter ficado conosco aqui. De que Jesus está falando, meus irmãos? Da convivência, do contato. E o seu Cisco? Vou ficar na sua casa hoje. Sempre tem um pão duro, água gelada. Aí. Precisa de mais uma coisa? Fomos convidados para um trabalho. Aí a pessoa que nos convidou falou assim conosco. E aí, o que vai ser? Eu falei para ela assim, olha, eu durmo no chão na Comerge. Então, tendo um lugarzinho e um banheiro, fica tranquila. Está resolvido. Tendo um pão duro e uma água, está ótimo. Precisa de mais? O resto é perfumaria. É vaidade. E é disso que a gente tem que fugir. Olha só. Olha só. A aproximação dos espíritas e das casas espíritas, o que acarretará inevitável e forçosamente o progresso das próprias instituições espíritas. O afastamento gera retrocesso. A aproximação gera o progresso do movimento espírita, o aprendizado. No passado, a gente tem que ser grato aos pioneiros que iniciaram o movimento espírita no Brasil. Havia certas práticas que eram comuns para aquela época, mas que hoje não são mais comuns. Hoje precisam ser melhoradas. É o progresso. E como é que melhora? Convivendo, aprendendo com outro, com outra instituição. Kardec coloca isso em Viagem Espírita, de 1862. No seu discurso abordou: sem caridade não há instituição humana estável. E não pode haver caridade sem fraternidades possíveis. Meus irmãos, ninguém é fraterno sozinho. Fraternidade e solidariedade e caridade significa estar próximo de outro, estar próximo do seu próximo para ajudá-lo no trabalho, para os dois juntos se desenvolver. Então, não se pode ter uma instituição estável sem a caridade, que esteja na frente da nossa instituição a bandeira da caridade, que esteja em cada lar aqui presente a bandeira da caridade. E a caridade só pode ser feita a outra, que estejamos juntos, ligados pela fraternidade. E voltando à carta de Paulo aos Coríntios, que nos diz
mesmo que eu desse tudo para o outro e vendesse e distribuísse aos pobres, sem caridade, nada seria, de nada adiantaria. E aqueles que experimentaram isso se tornam grandes filantropos, mas não caridosos. Fazem o bem, mas não se doam ao bem. A caminhada de união é uma caminhada de amor. É uma caminhada de entender que o outro traz limitações, mas eu também trago. E eu posso aprender com o outro, enquanto o outro aprende comigo. E um dia, a grande árvore do Evangelho vai estar florescendo, não 60, não 30 por 1, nem 60 por 1, mas 100 por 1. Esta é a nossa meta individual e coletiva. Implantar o trabalho do bem na terra. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E que a gente continue sempre nos olhando e nos vendo como o povo de Deus. Muita paz. Gratidão. Nós é que agradecemos. Vamos sair daqui refletindo sobre tudo que ouvimos. Boa tarde, amigos. Muita alegria estar aqui acompanhando. Estou, meu amigo querido, a quem eu também tenho uma amizade, uma alegria muito grande. E aqui com o nosso Luiz Francisco. Mas além disso, com o Cláudio Mar, que a gente não se via há muito tempo. Então é uma alegria, e tudo que o Auriston falou, né, é o caminho da luz. Então nós vamos agora agradecer, porque nós tivemos uma tarde assim, de muito conforto espiritual. E eu queria voltar a uma questão que o Auriston colocou no início, do tamanho desta casa. Vou só lembrar que Emmanuel, ele falou o seguinte: quando se abrem as portas de uma instituição, os vizinhos, mesmo que não acreditem, recebem as influenciações daquele espaço. Então eu vou convidar vocês nesse instante para fechar os nossos olhos e que a gente veja que essas paredes se alargaram e há no entorno como que arquibancadas de espíritos que foram trazidos para conhecer não só o que foi posto aqui à tarde, mas também conhecer a estrutura desta casa, conhecer as equipes espirituais que aqui estão trabalhando, conhecer este Jesus, que é o nosso pastor, e que nos deu a certeza que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Então, observando tudo isto nesse instante, nós nos dirigimos a Jesus, dizendo: querido e amado Mestre, nós estamos aprendendo a cada dia a entender melhor este Evangelho. Então nós agradecemos as oportunidades que nós estamos tendo dessa reflexão e envolvemos com muito carinho todos os companheiros que dirigem esta casa e as demais casas
do seu, do 42º seu. Que todos os irmãos nesse instante se sintam abraçados por essas equipes espirituais que têm como missão ajudar e amparar. Então, que todos possamos nesse instante receber esse afago espiritual, dizendo para cada um de nós: continuem firmes, fortalecidos, porque temos este pastor amado que nos orienta. Agradecemos então e pedimos a permissão para dar por encerrado este momento de luzes, este momento de entendimento, esse momento de vibração espiritual intensa que fica em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Só peço mais 2 minutinhos, porque a gente não pode sair daqui sem antes ouvir pelo menos mais uma música do nosso irmão aqui. Vou pedir a vocês que procurem contagiar um outro. Essa semana eu mostrei um vídeo ao Benedito, um pequeno vídeo. Pode deixar. Legal. Um pequeno vídeo. José Carreira, Praça Domingo e Pavarotti cantando e se divertindo, um achando que o outro cantava melhor, mas um se sentindo feliz. O de cá achando que o de lá estava bonito demais, e depois quando o outro abre a boca, o de lá ficou feliz. Então eu quero que vocês tenham amigo para sempre. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber como eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que eu sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ter, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ter, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o teu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que eu sonhei. Ligues para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós queremos ser, a primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre.
Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes dos momentos de prazer. Amigos para sempre, amigos para sempre. Próximo domingo, tema: o movimento espírita e os desafios da tecnologia. Grupo Espírita Cosme e Damião, às 15h30. Muito obrigado, porque a vinda de vocês nos fortalece muito. Muito obrigado mesmo. Isso fez com que pessoas que não estavam mais participando nos procurassem e nos uníssemos para poder recebê-los. Muito obrigado mesmo. Vocês não têm ideia da importância da vinda de vocês aqui. Muito obrigado. Do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel.